E aí, não sei se está indo. Boa noite, gente. Será que foi? Porque você sabe, né, gente? Vou esperar um pouquinho para ver se deu certo. Ah, eu vi que um entrou aqui, então quer dizer que deu certo. Boa noite, gente. Quem diria? Estou fazendo uma live. Vou ver se entra mais gente para eu começar a conversar com vocês um pouquinho. E aí, como é que vocês estão? Ai, gente, pois é, olha, quem diria que eu estaria fazendo uma live? Nunca imaginei, mas estou aqui. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha história, o que aconteceu, né? Por que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, todo esse trajeto até aqui, investimentos, por que eu decidi falar sobre isso aqui no Instagram, enfim. Várias coisinhas quero falar com vocês hoje. Boa noite, boa noite. Tô vendo que tá chegando gente. Ai, obrigada, gente, por todas as perguntinhas que vocês mandaram. Eu vou abordar um pouquinho aqui, mas quero conversar com vocês um pouquinho, contar a minha história para vocês situarem o que né, aconteceu, como eu vim parar aqui, por que eu tô falando de investimentos e tudo mais. E, gente, eu já vou começar contando para vocês e voltando um pouquinho no tempo, né, sobre por que eu decidi vir morar nos Estados Unidos, né? E tudo começou lá em 2014, quando minha irmã e minha mãe vieram para cá, né? Elas vieram primeiro. E em 2015 eu vim visitá-las, né? Fazia quase um ano que eu não a via. Então eu tava morrendo de saudade, aí eu decidi vir. E aí quando eu vim aqui para os Estados Unidos pela primeira vez, fiquei encantada, né? Maravilhada e tal. E muita gente na época ficava perguntando: Gabi, você veio para morar? Gabi, você tá vindo? E, gente, eu não tinha por que vir morar nos Estados Unidos. Naquela época eu tava numa empresa super boa, na época eu tava trabalhando na Samsung. Entrei lá como estagiária, fiquei 7 anos no total trabalhando lá. E não tinha o porquê, né? Eu nem tinha pensamento de vir morar fora, nunca pensei isso. E aí, quando eu voltei para São Paulo, né, em 2015, fiquei acho que 2 semanas só aqui. E quando eu voltei para São Paulo, eu nem tava com pensamento de vir morar, simplesmente vim visitar e voltei para minha rotina normal. Só que aí depois de alguns meses começou a acontecer um monte de coisa, e eu comecei a pensar assim, gente, será que tá na hora de eu dar uma revirada na minha vida e mudar? De repente passar uma temporada, né? Nunca pensei em ficar, sei lá, né? Tanto tempo como eu já estou, já faz quase 4 anos que eu tô morando nos Estados Unidos. Então, eu nunca pensei, né? E aí, o que aconteceu? Depois de alguns meses, eu lembro até hoje, eu tava na Samsung trabalhando no meio do expediente, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu vou passar um tempo aí com vocês, eu acho que eu vou me mudar para os Estados Unidos. E, enfim, foi uma alegria só, né? Porque a gente tava muito, assim, né? Longe uma da outra, porque eu lá no Brasil tava morando sozinha na época, ela tava aqui, na época meu pai já estava aqui também. E só pra vocês saberem, né? Eu sou a mais velha de 3 irmãos, e aí tem o do meio, que é o André, e tem a Flavinha, que é a caçula. O André, na época, já era casado, e a minha irmã tava aqui com os meus pais, né? E eu tava morando sozinha em São Paulo, tendo uma experiência maravilhosa, morando sozinha, mas, gente, sentindo muita falta da minha família. E foi um dos pontos cruciais para eu vir aqui para os Estados Unidos. Apesar que, quando eu decidi vir morar aqui, eu não decidi só porque meus pais estavam aqui. Eu queria realmente ter uma experiência fora do país, desenvolver o inglês, ter uma experiência, sabe? Aquela vivência, uma outra cultura, uma outra coisa. E
E aí eu decidi vir aqui. E, gente, assim, sem nenhum planejamento financeiro. Mas, apesar de tudo, eu tava muito, mas muito tranquila de tá vindo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, vocês podem achar que eu sou doida, porque muita gente na época até falou assim, Gabi, não faz sentido você sair de um emprego bom, você tem seu carro, você mora na casa, né? Eu morava no apartamento dos meus pais na época. Não tem o porquê você jogar tudo isso fora. Eu tava no auge, da minha carreira na Samsung, então assim, não tinha o porquê, sabe? E muita gente não entendia na época, mas eu tava muito, mas muito tranquila de estar vindo pra cá. E assim, o que eu posso dizer, gente, é que os primeiros meses foram terríveis. Assim, a adaptação é muito complicada, né? E por mais que eu tive o privilégio, né, de chegar e já ter conhecidos, a minha família já estava aqui, mesmo assim a gente não isenta de passar pelas situações, sabe? A gente precisa adaptar a uma nova cultura, nova língua, enfim, são várias coisinhas que, assim, não é fácil, né? Tem todo um glamour por trás, mas a questão toda é que são regados de muitos desafios durante os meses, né? Principalmente eu falo que, principalmente no primeiro ano, você morando fora é muito complicado. Então, eu passei por essa fase, inclusive nos 3 até 6 primeiros meses, gente, eu acho que foram os meses mais, assim, desafiadores, porque eu lembro até que minha mãe falou assim, Gabi, você precisa reagir. Porque eu tava assim, gente, eu tava chorando direto. Eu queria ficar só dentro do quarto. Eu sabe, eu não reagia. Simplesmente eu tava assim, nossa, tô com saudade da minha rotina. Só que só um adendo aqui, gente, que o interessante é que apesar de estar passando, né, por essa transição, tendo que se acostumar muito com a nova rotina, né, morando fora, eu sentindo muita falta dos meus amigos, eu nunca, mas nunca, gente, eu posso dizer isso assim, com toda a verdade, que eu nunca me arrependi. Eu nunca passou pela minha cabeça, por mais que eu tava assim sofrendo nos primeiros meses, nunca passou pela minha cabeça, nossa, me arrependi de ter vindo morar fora, sabe? Nossa, que cagada que eu fiz, porque eu saí de uma empresa boa e tô aqui, e na época, nos 6 primeiros meses eu nem trabalhei, mas assim, nunca passou pela minha cabeça. Simplesmente eu tava segura que era isso que tava, sabe, que era pra eu fazer. E eu fui levando. E aí depois dos 6 primeiros meses, assim, que foram os mais complicados, e eu comecei a me adaptar, né? Depois que foi passando o primeiro ano, meu irmão também veio pra cá passar uma temporada aqui, então foi bem mais tranquilo. E aí a gente tava com a minha família, né, gente? Eu tava com a minha família e eu não poderia estar em lugar melhor, assim. E quando eu decidi vir pra cá, além da experiência e tudo mais, eu pensei assim, nossa, eu quero passar muito um tempo com a minha família. Vocês, não sei se vocês conhecem a nossa história, inclusive minha mãe escreveu um livro, tem tudo lá. Vocês podem conferir toda essa história da minha família lá nesse livro, né? Então a gente passou aí por uma história bem complicada e hoje a gente tá super feliz morando aqui. Eu me casei. Nesse meio tempo faz quase 1 ano que eu casei, a minha irmã tá aqui, também casou, e aí os meus pais estão aqui. Então, apesar dos grandes desafios, hoje eu posso dizer, gente, eu tô na minha melhor fase mesmo. Pra quem tá perguntando, gente, boa noite, bom dia pra quem tá na Austrália, né, porque eu vi que a Marina tá aqui, mas obrigada. E pra quem tá perguntando, eu acho que é a Lu que tá perguntando, né, sobre o livro. O livro é E Se Fosse o Seu Casamento, esse é o nome. Depois eu posso até deixar aqui em algum lugar, vou ver se eu consigo, né? Deixar em algum lugar aqui o livro que minha mãe lançou. Inclusive, pode conferir lá no perfil dela também, é Adinalva_terapeuta. Ela tem um livro, é maravilhoso, super didático, eu indico, já li. E foi isso que foi acontecendo, gente. Casei e meus pais estão aqui. Nesse meio tempo, meu irmão voltou pro Brasil. E aí começou, né, toda essa
essa história, eu construindo a minha história aqui nos Estados Unidos, né? E já começando a responder uma das perguntas de vocês, Gabi, você pensa em voltar para o Brasil? E, gente, atualmente eu não penso em voltar para o Brasil, não por agora, né? E já emendando em outro assunto, que são investimentos, muita gente pergunta, né, o que faz sentido, já que você mora nos Estados Unidos, você já investe nos Estados Unidos? E, gente, eu não invisto ainda nos Estados Unidos. Eu estava estudando bastante ainda, estou lendo muito sobre, estudando, para poder investir de uma forma segura, né, consciente, não ir assim na boiada. Então, eu ainda não consegui investir. Eu tô abrindo ainda conta nas corretoras e assim que eu começar a investir, eu vou contar aqui pra vocês, tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês e é isso, então não invisto. Mas faz muito sentido assim pra mim o que acontece. Hoje, mesmo não pensando em voltar pro Brasil, eu estou investindo no Brasil, porque eu acho que futuramente eu vou querer ficar, nem que eu fique entre lá e aqui, mas pra mim faz muito sentido investir no Brasil hoje. Então, a gente separa uma porcentagem, tanto daqui quanto pro Brasil, né, pra gente fazer os investimentos. Os valores aqui estão numa poupança, então estou aí nesse processo de aprendizado a investir aqui, para depois, enfim, compartilhando com vocês. Então, por enquanto, tá guardado na poupança, tá? Então, só investimentos no Brasil por enquanto, mas invisto, para mim faz sentido, porque eu acho que eu ainda quero voltar pro Brasil. Não agora, não num espaço curto de tempo, mas eu acho que eu quero ainda. Oi, Nath, boa noite. A Gi também tá aqui. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, sério. Eu nunca pensei em fazer uma live na minha vida, hein? E eu estou fazendo aqui, estou muito feliz e obrigada por vocês estarem aqui, cedendo o tempo de vocês. Eu sei que é bem corrido, no meio aí de uma semana, né? Às vezes a gente tá super cansado e tal, mas eu fico muito feliz que vocês estão aqui. E deixa eu tomar uma água, tá? Obrigada. Eu acho que é a Lu que tá com esse perfil. Gente, eu sou péssima de memória. Eu acho que é a Lu que tá falando. Obrigada, Má, todas nós. A Marina, ela tá fazendo pletora comigo, que é também uma das coisas que vocês perguntam, né? Tipo, ai, Gabi, o que você tá fazendo? Então, hoje, gente, atualmente tô fazendo... Eu tenho vários cursos em andamento, tá? Mas os que eu tô priorizando mesmo é o Super Selfie da Fernanda Gasal, que é assim, gente, pra levantar mesmo e falar assim, nossa, eu vou viver o melhor que eu tenho hoje, sabe? Posso ser o melhor que o que eu já pensei, almejei. Então, eu tô fazendo o Super Selfie da Fê Gasal. Eu tô fazendo o Pletora, que é um mastermind, inclusive a Marina tá lá. E tô fazendo também a mentoria individual com a Fê também, porque ela tá me ajudando com essa questão de estilo. Então, eu contei até pra vocês hoje no Story, conversei pra caramba lá com vocês, sobre essa transição, né, que tá acontecendo no meu guarda-roupa. E já me perguntaram também sobre isso, né, por que eu tô trocando de roupa, assim, ou tentando mudar. E, gente, eu não tô mais me identificando com as roupas, pelo menos com a maioria que eu tinha, né? Eu ainda tenho algumas roupas que eu gosto, mas que hoje 60% do que eu desfiz, eu não tava me identificando mais. Então, eu decidi fazer isso e a Fê tá me ajudando demais, né? Tipo, montando mesmo, tirando tudo, vendo peça por peça, tirando roupa, tirando foto dos looks, me ajudando a comprar, né? Eu tô com esse desafio aí em meio a essa pandemia de comprar online. Vou ver se eu consigo ir em algumas lojas aqui, mas momento delicado, né, gente? E falando sobre pandemia, né? Que é um momento tão complicado, tão triste, né, gente? E é surreal pensar que a gente já tá em setembro, né? E tudo isso começou em março. Eu fiquei
quase 3 meses sem trabalhar, já contei isso aqui pra vocês também, e é onde eu quero falar, comentar com vocês por quê, né? Por que eu decidi falar sobre finanças aqui no Instagram? E primeiro, gente, o que aconteceu, né? Tava contando pra vocês a saga de vir morar fora, de vir morar em um outro país, e aí quando eu cheguei aqui, o que foi mais complicado, né, fora a adaptação, é porque eu não tinha nada guardado, né, eu simplesmente não tinha nenhuma reserva. Então, assim, um pouquinho que eu ganhei da Samsung na época que eu saí, porque tinha férias vencidas, tinha um monte de coisa, então eu acabei pegando esse dinheiro, tive que pedir as contas, então não peguei nada de FGTS, essas coisas, mas eu tinha algumas férias vencidas, então eu acabei pegando um dinheirinho. Mas que foi pra pagar a escola na época que eu tava, e sério, gente, era muito caro. A escola que eu vim aqui com visto e tudo mais, eu lembro que era US$ 1.500. US$ 1.500 aqui, gente, tipo o aluguel que eu pago aqui hoje, sabe? Então era muito alto, eu não consegui pagar muito tempo, acho que eu fiquei nessa escola, sei lá, uns 2, 3 meses só, e aí eu procurei uma outra escola mais barata, porque não tinha jeito de ficar, né? E graças a Deus que eu tava morando com os meus pais, né? Todo esse tempo que eu fiquei aqui antes de casar, eu tava morando com os meus pais. Então eu não tinha despesa de aluguel, às vezes eu ajudava eles, mas não era assim uma pessoa que às vezes chegou aqui, que a gente escuta muitas histórias, né? Chega aqui, não tem ninguém, não conhece ninguém, e tem que chegar e tem que trabalhar pra caramba e ralar mesmo, entendeu? Então quando não tem ninguém, é muito mais complicado, com certeza. Então eu que tava com os meus pais, foi um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Eles me ajudaram pra caramba, inclusive quero muito agradecer a eles, porque se eles não tivessem dado essa força pra mim, de falar, não, foca nos estudos, ajuda quando puder, com certeza eu não estaria aqui hoje. Então, foi muito bom, assim, pra mim esse momento. Mas eu tive que, né, ralar, pelo menos pra eu me manter as minhas despesas, né, de escola e tudo mais. E aí, quando eu troquei de escola, eu tive que tentar arrumar algum trabalho assim, né, gente? Aí vocês sabem quais são os trabalhos, né, quando a gente chega em um país novo, né? Não tem muita coisa, são trabalhos informais, são trabalhos, né? Eu, por exemplo, vou falar do meu exemplo. Eu cuidei de criança, eu trabalhei como delivery, entregando compras, comida, essas coisas, limpando casa, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Então, passei um bom tempo limpando casa. Então, são realidades que às vezes chocam a gente no início, mas eu estava totalmente consciente que isso iria acontecer, que eu deveria passar por essa fase, e passei, gente, graças a Deus. Hoje eu trabalho no escritório, muito mais tranquilo. Hoje, muita gente pergunta também sobre isso, sobre o meu visto, como que eu vim. Eu vim como estudante, visto de estudante, e agora consegui o meu permit de trabalho, né? E se Deus quiser, em breve, irei pedir a minha residência aqui, que é o Green Card, né? Mas, enfim, tá tudo ainda em processo, não posso dizer nada. Mas esse foi o andamento das coisas. Então, hoje eu não tô estudando, tá? Eu já me formei aqui, eu fiz inglês e depois eu fiz um curso técnico. E aí agora eu só tô trabalhando. Então, assim, foi um longo percurso, 4 anos aí, né, batalhando pra caramba. E aí eu tive essa super ajuda dos meus pais, casei e agora tô nisso. Mas o problema todo, né, que eu dei toda uma volta, toda uma volta pra contar, que era sobre essa questão, que quando eu cheguei aqui eu não tinha nenhum dinheiro guardado, aí eu tive que ir correndo atrás. Esses primeiros meses foram muito difíceis, porque eu não tinha conseguido nenhum trabalho. E aí, o que aconteceu? Gente, eu comecei a ficar super mal, assim, porque não tinha nada guardado, não tinha nenhuma programação, e eu sempre fui assim com dinheiro, sabe? Eu nunca guardei, eu sempre gastava tudo que eu podia, e era assim, sabe? Então, teve uma hora que eu tive que parar e falar assim, cara, eu preciso mudar, eu preciso, sabe, estudar sobre isso, eu preciso mudar totalmente a minha cabeça, porque se eu viver assim, vai ser pior, sabe?
a gente não ter programação de nada. Gente, não se importem com esse barulho aqui que tá, viu? Porque eu moro do lado do aeroporto de Boston, então toda hora vai ficar passando aqui avião. Infelizmente, não tem como o som ficar um pouquinho melhor, não. Mas... então foi assim, foi esse processo, foi essa viradinha de chave que eu tive na época que eu falei assim, cara, eu preciso mudar meu mindset e começar a estudar sobre finanças, porque se eu continuar desse jeito, imagine só, né, 27 anos, não tendo nada guardado, em outro país, tipo assim, aonde eu vou parar, né, tinha que começar a pensar no meu futuro, e ainda mais quando eu cheguei aqui, eu falei assim, né, o que eu vou fazer da vida, né, até quando eu vou fazer isso? Então, foi importante para mim estabelecer algumas metas na minha vida. E aí, em uma delas, para eu começar a transformar tudo isso e começar pelo menos chegar, a dar um passo à frente em direção a esses objetivos, eu tinha que mudar totalmente o meu mindset, e principalmente em finanças, porque se eu não arrumasse essa área da minha vida, eu não ia conseguir chegar muito longe. Então, eu comecei a estudar, a ler pra caramba sobre livros, nossa, sabia demais, acompanhava todo mundo, assim, vídeos, na época nem tinha podcast, né, eu escuto mais agora recentemente, mas enfim, lia bastante livro, assistia vários vídeos no YouTube, isso aconteceu 2 anos pra cá, tá? Então, já tinha bastante vídeo no YouTube, eu já acompanhava algumas pessoas, e aí... da onde surgiu essa questão de eu falar com vocês, né? Porque assim, quem me conhece, gente, vocês sabem que eu não sou aquela pessoa na roda de amigos que vai falar, a pessoa que mais vai falar, não sou. Eu sou mais quieta, eu sempre falo menos do que todo mundo. Então, para vocês me virem aqui, né, falando ao vivo aqui com vocês, algumas pessoas me escutando, eu nunca imaginei isso, né? Eu acho que as pessoas... que estavam perto de mim nem ia imaginar isso. Mas por que eu decidi, né? Porque na época da pandemia, o que aconteceu? Voltando lá ao assunto, né? Quando começou em março, aqui pelo menos quando decretou aqui nos Estados Unidos a quarentena. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar, não recebi nada, o meu marido ficou 1 mês e meio, e aí o que aconteceu? A gente já vem construindo uma reserva, a gente já, né, começou a estabelecer desde que a gente casou, separando as despesas, os nossos objetivos, o que a gente ia querer, nossa, daqui 5 anos, o que a gente vai fazer, daqui 10 anos a gente vai estar trabalhando aonde, a gente vai estar morando aonde, fazendo o quê. A gente começou a fazer esses planos. Então, meu marido, gente, ele é totalmente assim, ele é controlado, ele me ensinou muita coisa mesmo. Eu acho que quando você encontra uma pessoa e ela tá alinhada aos seus objetivos, principalmente os futuros, cara, é rapidinho, vai dar muito certo. E foi assim que foi eu e meu marido, a gente é muito parceiro. Então, em relação a esses planos financeiros futuros, a gente sempre ficou muito alinhado juntos, né? E aí, o que a gente começou a perceber, né? Que durante esses meses que a gente não trabalhou, não recebeu nada, não entrou nada de renda, a gente estava tranquilo, né? Porque por mais que a gente estava tirando da nossa reserva para se manter, pagar as contas mensais, porque as contas não paravam. A gente não decidiu negociar as contas, porque aqui nos Estados Unidos eles fizeram o quê? Você poderia renegociar as contas ou postergar o pagamento, né, sem ter juros, sem ter nada, e a gente preferiu não fazer, porque falou, cara, a gente vai ter que pagar lá na frente, então é melhor pagar agora. E por ter a reserva de emergência, ter um dinheiro guardado, a gente conseguiu viver de boa. E ainda mais, a gente comprou nosso primeiro imóvel em São Paulo, nessa época de quarentena, tipo, muita gente desesperada para vender, e aí a gente achou um preço ótimo, uma proposta ótima. E aí eu comecei a pensar. E pra quem me conhece, gente, eu sempre falei isso, mas as minhas amigas sempre duvidaram, tá? Porque quando eu falava assim, gente, quando tiver filho, essas coisas, eu quero ficar em casa, sabe? Trabalhar de casa. Gabi, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Porque eu sempre trabalhei, gente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, ninguém falava isso, né? Falava, Gabi, não tem nada a ver isso com você, esse negócio. Você não vai conseguir ficar em casa, cuidando de filho, essas coisas.
Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, gente. Eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero trabalhar de casa. E aí, com toda essa pandemia, o que foi acontecendo? Eu comecei a ver, a gente começou a ouvir várias histórias aqui de pessoas que estavam voltando pro Brasil, mandando suas famílias porque não tinha dinheiro guardado, sabe? E realmente, gente, era uma situação muito delicada porque a gente não tava esperando, ninguém espera por esse tipo de coisa, né? Então, foi um momento muito delicado, principalmente no início. E eu falei assim, cara, eu já passei muito perrengue. E se eu não tivesse mudado a minha cabeça hoje, sabe? Tendo uma reserva, eu já investi na época. Eu falei, eu não sei o que, eu acho que eu estaria mais desesperada ainda, porque eu lembro que no começo da pandemia ficou tudo muito incerto e, gente, eu falei assim, cara, eu comecei a ficar assustada, assim, depois, assim, de um mês, eu acho que decretou a quarentena, porque eu falei, nossa, isso não vai passar, não. E aí tudo isso foi acontecendo e aí me deu o estralo. Eu falei assim, cara, eu vou começar a compartilhar. Porque eu queria falar alguma coisa, gente, com vocês que fosse verdadeiro, sabe? Algo que eu já passei. Não algo que eu falei, eu gosto, ou tá na moda, ou todo mundo tá falando. Mas eu queria realmente passar uma essência pra vocês. Tipo assim, eu já passei, eu sei o que é isso, entendeu? E nada melhor do que o mundo de finanças, gente. Porque a pessoa que chega com 27 anos, decide morar em outro país, não tem nada de dinheiro guardado, você acha o quê, né? Tipo, nunca planejou, sempre gastou, não quero nem saber que valor que é, e já ia comprando. Então, assim, totalmente desnaturada. Aí eu falei assim, não, eu vou compartilhar com o pessoal sobre isso, porque é algo que eu já passei, que foi muito complicado e até hoje, gente, eu fico trabalhando a minha mente. E quando eu comecei a fazer curso de finanças, essas coisas, eu falei assim, cara, eu quero viver de renda, eu quero trabalhar de casa, eu quero ter meu computador, eu quero cuidar dos meus filhos. Então, é por isso que eu decidi. Porque eu vi que muita gente, apesar de hoje estar um pouco mais comum, né, as pessoas falarem sobre finanças, muita gente já fala sobre isso, mas ainda existe muita gente que não tem nenhum planejamento, sabe? Vive aos trancos e barrancos. E isso é muito triste, sabe? É muito complicado. Isso mexe muito com a questão conjugal, sabe? Do seu marido, da sua esposa, da sua família em si. Eu já vivi isso muito de perto. Então, gente, é muito complicado, sabe? E aí eu queria muito começar a compartilhar isso com vocês. E foi uma barreira que eu tive que quebrar demais, porque eu nunca fui de ficar falando, né? Eu vi até a Gabi falando assim, eu nunca ia imaginar. Tô muito feliz por você. É isso, gente. As pessoas que me conhecem bem de perto sabem que eu não falo muito, eu não era de ficar assim, eu nunca... No entanto, até que aqui no Instagram, gente, eu ficava usando um pouquinho, depois passava 2, 3 meses eu aparecia de novo, não era nada assim, né? E é isso, gente, foi isso que aconteceu. Por isso que eu estou aqui conversando sobre finanças. Resolvi compartilhar um pouquinho com vocês como é que tá sendo essa mudança, porque eu tô bem no começo, gente. Eu já tô investindo, a gente já tem nossa reserva, a gente já tem vários objetivos, né, de curto, médio, longo prazo. Espero que antecipe, né, todos esses sonhos aí, principalmente o de viver de renda, mas a gente sabe que nada vem fácil, nada é assim, né, da noite pro dia, mas que com esforço, se a gente correr atrás, a gente consegue. Então, essa era a mensagem que eu também queria passar para vocês, sabe? Por que que eu falei que queria compartilhar sobre finanças, né? Fora eu ver essa realidade do pessoal naquela época, bem no comecinho da pandemia, muita gente perdendo emprego, aquele sufoco e tudo mais, e poderia ser pelo menos um pouco evitado, né? Se a gente tivesse um planejamento melhor. Porque eu queria mostrar para as pessoas, gente, que é possível. É possível você ser uma pessoa que não controlava nada, que gastava pra caramba, que não sabia quanto ganhava, que toda vez ficava faltando dinheiro. Gente, eu vou até contar uma coisa aqui pra vocês. Que eu não conto isso de uma forma vergonhosa, porque hoje eu mudei muito a minha cabeça, sabe? Mas pra vocês terem noção do que acontecia na época, assim, que eu gastava pra caramba e chegava no final do mês mal tinha dinheiro,
que uma vez eu fiquei sem dinheiro. Não, sério, parece piada, mas é verdade. Hoje eu dou risada. Mas teve uma época, uma vez que isso aconteceu, de eu não ter dinheiro pra colocar gasolina no carro. Porque eu já tava no final do mês e já tinha gastado tudo. Já tinha torrado todo o cartão de crédito, já tinha torrado tudo. Não tinha dinheiro pra colocar, gente. 20 reais pra colocar. Eu tô falando sério, parece piada, mas é sério. Não tinha 20 reais pra colocar gasolina no carro. Então, imagina só, gente, a gente chegar numa situação como essa, sabe? Na época, eu lembro até que eu pedi pra minha mãe mandar dinheiro pra mim, sei lá, acho que ela mandou uns $100 pra mim na época. O dólar era uns 3 e pouco por aí. Então, para vocês terem noção como é que era, gente. Então, hoje eu posso falar para vocês que é possível, sabe? Você sair do zero mesmo, não tinha um puto guardado e começar a investir. E eu tenho até uma meta de investimentos para esse ano e pelo que eu fiz as contas eu vou bater. Depois eu vou falar para vocês qual que é. Deixa eu ver mais aqui. Que é uma investidora mais de risco, mas você também tem investimentos em renda fixa? Tenho, gente, tenho sim. Inclusive, vou aumentar a minha posição em renda fixa, porque na época assim que começou a quarentena e tudo mais, e aí a bolsa começou a despencar, sei lá, acho que a bolsa caiu 50%, 55%, acho que foi o auge. Eu comprei muita posição em ações. E aí, a minha carteira, ela ficou muito desbalanceada. Porque aí eu fui lá em cima com ações e eu fiquei com uma parcelinha, assim, só de renda fixa. E apesar de sempre manter a minha carteira assim, com as ações um pouco mais altas do que a renda fixa, eu preciso fazer o rebalanceamento, gente, preciso mesmo. Eu até da última vez que eu comecei a comprar aqui algumas ações com vocês, até mostrei um pouco da transação, eu deixei um dinheiro lá no Banco Inter para fazer uma compra de Tesouro Selic, eu acho que eu vou fazer. Só que eu ainda não fiz, mas eu vou semana que vem aumentar a posição sim em renda fixa, mas mesmo assim a minha carteira vai ficar mais exposta à renda variável, eu gosto de arriscar mais, mas é assim, né, gente, cada um tem que ver qual que é o perfil, tá? Não tô aqui falando pra você arriscar tudo não, a gente tem que ir com muita cautela. Eu, apesar de ser uma investidora com um pouco mais de risco, eu sempre tenho muito o pé no chão, muito mesmo, porque, gente, o dinheiro, ele, né, a gente rala pra caramba pra conseguir, então a gente precisa, né, valorizar ele e saber investir da melhor forma possível. Me mandem perguntas, gente, me mandem perguntas, porque senão eu fico aqui falando da minha vida até. Agora, imagine se você estivesse começado a investir quando trabalhava no do seu tio. É isso mesmo, Israel. Foi legal você falar sobre isso, porque teve uma época, gente, que eu me culpei demais por conta disso. Porque eu falava, cara, eu comecei a trabalhar com 15 anos e na época o dinheiro que eu ganhava era muito para uma pessoa, né, da minha idade. Tinha 15 anos na época, né? Então eu ficava pensando, cara, se eu tivesse começado a investir pelo menos, sei lá, 30% que fosse, porque na época eu nem fazia faculdade, né? Comecei lá a fazer faculdade com 19 anos. Imagina o quanto eu não teria guardado. Mas eu passei dessa fase de me culpar e falei assim, cara, na verdade agora é que começa o negócio. Esquece o passado, que foi, não fica se culpando e faz agora por onde, né? Então, hoje eu não me culpo mais, foi um passado, infelizmente não fiz, mas agora, em compensação, tô dando o melhor de mim para investir bem e alcançar meus objetivos. Por onde você investe em renda fixa? Pelo Banco Inter mesmo? Sim, eu comprei uma parte. A primeira corretora que eu abri conta foi a Modal Mais, mas ela cobra muita taxa, gente. Eu acho que ela cobra muita taxa. Eu não sei como é que tá agora, porque eu parei muito de investir por eles. Assim, a primeira tacada que eu investi lá, eu meio que deixei lá, não mexi mais não. Mas aí eu faço agora tudo pelo Banco Inter, renda fixa, tá? Porque renda variável eu faço pela Clear, que não tem
Não tem taxa pra nada. Inclusive é uma das corretoras que eu indico, tá, gente? Porque não tem taxa, é maravilhoso. Por onde você investe? Já respondi. Qual a sua meta para esse ano? Investidos, 100 mil reais. É o começo, gente. Quero dobrar muito ano que vem, mas olha, eu acho que é um bom número e pelo que eu fiz as contas eu vou atingir. 100 mil reais investidos. Qual critério você usa para comprar suas ações? Normalmente, eu compro 2 tipos de ações, né? Eu sempre fico vendo as empresas que eu mais gosto e mais me identifico. E aí depois eu vejo aquelas que são mais consistentes, mais sólidas, por exemplo, uma Itaúsa da vida. São empresas que elas não vão ter um boom assim e aumentar pra caramba. Isso vai ser raro de acontecer. Então, eu invisto nessas empresas que eu sei que eu posso investir e o meu pensamento é de longo prazo, então eu vou comprar para, sei lá, não sei quantos anos poder ficar com ela na carteira. Agora, tem outras também que eu uso small caps, essas que estão crescendo pra caramba, inclusive o Banco Inter foi uma delas. Eu comprei mesmo para investir e às vezes vender um pouco antes para meio que pegar o lucro. Porque são empresas que crescem muito, estão no começo, então a chance dela crescer é muito grande. Então, às vezes eu pego essa que estica pra caramba, vendo um pouquinho, mantenho na carteira, mas a maior parte do lucro eu acabo realizando pra não perder. Então, tem essas empresas que às vezes eu fico, tem uma outra, agora eu esqueci, não sei se é o Banco Pan. Tem algum outro que eu fiz a mesma coisa. Eu vi que tem uma chance assim de dar uma crescida, mas é só por um período e às vezes para pegar um pouquinho mais de grana. Já respondi. Gabi tá nessa época de culpa, amiga. Deixa pra lá, passado é passado e vambora. Passa por essa etapa que aí depois você vai ver. Vai ser bem mais fácil. Eu me culpei pra caramba. Gente, eu me culpei por várias coisas e eu vi que isso ia me atrasar a vida, sabe? Um investimento de risco é mais para curto prazo? Nem sempre, Fenga, nem sempre. É claro que os investimentos de variáveis, que principalmente são ações, o risco é bem maior, né? Então, nem sempre tem essa questão das ações que nem eu falei pra vocês, que às vezes eu compro, mas são empresas que têm o risco, tem risco, né? Mas são empresas às vezes mais sólidas que não vai ter grandes oscilações, né? Fora essa questão de pandemia e tudo mais, que a gente não prevê. Mas tem também essas small caps, essas outras ações aí que às vezes podem decolar, mas ações, gente, sempre tem risco, mas depende muito da empresa. Tem empresa que eu uso mais para curto prazo, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e tem empresas que eu vou manter na carteira aí por longos anos. Não tem valor mínimo para investir em ações, né? Depende de cada empresa, né? Tem ação que eu já paguei R$3, R$9, R$8. Tem ações que é cento e poucos reais, 200 e poucos reais. Depende muito, mas dá pra começar a investir de pouquinho em pouquinho. Eu, inclusive, todo mês eu fico separando. Às vezes eu compro 20 de uma, 30 de outra, pra ir aumentando a posição aos poucos. Mas é só a questão do mínimo. E dá pra você fazer no mercado fracionário, né? Que é menos de 100 ações. Então você pode comprar, sei lá, comprar uma. Eu principalmente fiz, né, fundos imobiliários. Às vezes eu vou comprando de pouquinho em pouquinho. Bem pouquinho em pouquinho mesmo. Tipo duas ações, não, 2 fundos imobiliários, 3, 5, porque são valores bem mais esticados, então eu compro bem no fracionário mesmo. Mas o ideal mesmo é investindo aos pouquinhos, vai investindo que dá certo. Tem o Banco Inter na carteira, eu também tenho. Eu tava até pensando em realizar um pouco o lucro, mas depois eu vi que ela esticou bem essa semana.
Nos últimos dias ela esticou pra caramba, assim, né? Cresceu um pouquinho, então eu acabei não realizando. Como eu disse pra vocês, gente, eu sou investidora de longo prazo, então dificilmente eu vou vender as minhas ações. Eu só faço mesmo quando eu ver que tem alguma oportunidade de ganho muito grande ou ela esticou demais. Aí eu acabo vendendo um pouquinho, mas eu sou bem apegada. Eu não fico querendo vender, não. Sim, Fenga. E eu vou pedir pra você mandar. Olha, a Fenga, gente, ela também tá nessa. No Pletora, que é o mastermind que a gente faz, né? Sexta-feira, toda sexta-feira. São pessoas incríveis, mulheres maravilhosas. E a Fenga, ela tá lá na Austrália e ela faz acessórios maravilhosos. Inclusive, fiquei sabendo que ela manda para os Estados Unidos. Depois eu vou te mandar, Fenga, algumas coisas que eu quero. É muito legal, né? Gente, internet é a melhor coisa que a gente consegue se conectar assim, né? Brasil, Austrália, qualquer lugar do mundo a gente consegue se falar, conhecer muita gente bacana. Eu tenho conhecido pessoas assim maravilhosas. E é muito bom. Pletora, isso sim. Porque você investiu em imóvel em São Paulo, muita gente fala que não é mais um bom investimento. Natália Arcuri, sim, a Nath. Bom, a minha opinião em relação a essa questão de imóvel, investimento em imóvel, gente, é muito pessoal, né? Porque se a gente for fazer mesmo a conta na ponta do lápis, realmente, na maioria das vezes, 99%, não vai ser um bom investimento, se a gente for colocar, sabe? A título de investimento mesmo. Porém, eu acho que é algo muito pessoal, né? A gente decidiu comprar, era um sonho nosso ter um empreendimento lá, por mais que o dinheiro poderia render mais e tudo mais, mas pra gente era importante, era bom. A gente pensa em comprar, por exemplo, uma casa aqui, investir em outras coisas, mas é bem pessoal, gente, porque isso aí é bem polêmico, mas o que eu posso dizer se a gente for fazer os cálculos mesmo, não é um investimento, não, tá? Mas aí tem gente que fala, aí entra a questão dos objetivos, prioridades. Tem gente que fala assim, não, eu quero ter muito a minha casa, né? Não quero deixar isso meio que fora da questão de investimento, mas é algo importante para minha família. Aí a pessoa vai lá e compra. Então a gente decidiu comprar, mas eu não fico indicando isso, eu acho que isso é muito pessoal, né? Qual curso você indica para alguém que precisa começar a aprender sobre investimento? Além das suas super dicas. A Gabi é maravilhosa, gente. Minha amiga. Ai, Gabi. Gente, eu vou indicar o curso que eu fiz, tá? Eu sei que tem vários outros, mas o que eu fiz, o que mudou totalmente assim o meu mindset financeiro, e é uma pessoa que eu acompanho muito, confio muito, é um cara extremamente inteligente, fora da curva, já falei isso aqui, é o do Bruno Perini, é o curso Viver de Renda. Inclusive vai abrir uma turma aí, acho que daqui a um mês. Indico muito. E o legal do curso dele é porque ele aborda tudo, gente. Ele começa desde o mindset, porque você precisa realmente mudar a sua cabeça. Às vezes tem gente, eu já vi aqui, gente com dinheiro guardado que pode investir e tal, só que a pessoa não tem um mindset assim definido, não sabe o que fazer com dinheiro, não sabe controlar, não sabe fazer as coisas. Então, assim, Aline, beijo, saudades, Aline. Ai, obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. É isso mesmo, a Babi tá falando. Dia 12/10 vai abrir o curso do Bruno. Então, para quem tiver interesse, eu super indico, tá? Bruno Perini, se vocês quiserem, conferem lá no perfil dele e Viver de Renda. Eu amei o curso, gente. Amei. Eu super indico, sempre indico pras pessoas. Beck. Desculpa! Gente, me ligando aqui. Ai, gente, fala sério, né? Desculpa, mas voltei. Mas é isso. Deixa eu ver o que a Bá falou aqui. Costumo dizer que é investimento para conforto, não financeiro. Exatamente, falando sobre a casa, né? É muito pessoal, gente. Tem gente que fala, é super importante, então eu vou, tal. Mas a título de investimento mesmo, não é não. Mas é isso. Mais dúvidas, mais perguntinhas. Nossa, eu tô amando, gente. E já passou 45 minutos.
Nunca pensei em falar em toda a minha vida, tanto tempo. Ai, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, sério. Muito bom. A gente sabe que hoje é tão corrido, né? Tão corrido e vocês estão aqui comigo. Fico muito, muito, muito feliz. Obrigada. Ai, gente, muito obrigada. Eu vi que até meu marido tinha comentado aqui. Deixa eu ver o que ele comentou aqui. Nubank. Abriu uma conta na Nubank pra ele. Ai, muito obrigada, gente. Mas é isso. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa que eu queria, mas eu acho que eu abordei tudo que vocês têm curiosidade de saber. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem sugestão, alguma dúvida, vocês me ajudam muito, porque eu não sei exatamente às vezes o que passar, se vocês querem ver mais investimentos, se vocês querem ver mais sobre planejamento financeiro, como é que foi tudo isso, né? Todo esse meu processo para conseguir ter uma vida financeira saudável, né? Caminhando para o sucesso. Muito bom, gente, isso é muito importante, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos, é possível, como eu disse para vocês. A mensagem principal que eu quero deixar para vocês é que é possível sim. Às vezes a gente sair do zero, não ter conhecimento de nada, correr atrás, começar mesmo a estudar sobre, pegar conselhos, tudo isso, gente, é super importante pra gente começar a ter uma vida mais saudável. Espero que vocês consigam, atinjam os seus objetivos. E eu vou abordar bastante sobre planejamento financeiro. Vou sim, Gabs, porque eu acho que muita gente ainda tem um bloqueio com isso, né? É muito difícil mesmo quebrar essa barreira, gente. Eu demorei muito tempo pra encarar isso. Que eu até falei com vocês hoje no story sobre isso. Quando eu tive que fazer o primeiro passo, que era saber quanto eu estava gastando e o quanto estava entrando de fato, né, no meu mês, sabe aquela coisa que você não quer nem perguntar porque você já sabe a resposta? Eu tava tipo isso, eu não queria colocar no papel porque eu já sabia qual que era a resposta, então eu ficava postergando sempre. E eu falei pra você, gente, a virada de chave é essa. Você precisa fazer o seu planejamento, encarar a sua situação, por mais dolorosa, feia possível, você precisa encarar. E depois que você encara, fica bem mais fácil de você começar a sua jornada, né? É isso, investimento, como começar. Se você já tem um planejamento financeiro, já tem uma reserva, né, um colchão financeiro que a gente diz, aí abrir conta numa corretora, estudar sobre alguns investimentos, né, começando pela renda fixa, eu indico, principalmente quem tá começando. Ações, gente, não é assim brincadeira, né, porque tem gente que se empolga tanto e vai pro mercado, e aí depois fala, nossa, perdi dinheiro. Tem que ter estômago, gente. Tem que ter estômago para mercado financeiro, principalmente esses bem voláteis. Então, faça um bom planejamento financeiro, tenha suas metas estabelecidas bem claras, e aí você começa a ter sua reserva de emergência, e aí sim começar a investir, abrir conta em corretora e partir mesmo pro abraço. Mas é isso, gente. Acho que eu vou encerrar por aqui. Já tá acabando mesmo o meu tempo. Muito obrigada de novo por vocês estarem aqui. Foi muito especial para mim dividir isso com vocês. Eu mudei muito, gente, muito mesmo. Tanto essa questão financeira como pessoa mesmo. Então eu tô muito feliz de estar aqui dividindo isso com vocês, de poder compartilhar um pouco da minha experiência e também poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Esse é o meu intuito. Obrigada! Muito obrigada, gente! Você me ajudou a pensar que é algo mais possível. É sim, Gabs, é possível sim investir em ações, com certeza, tá? Obrigada por vocês estarem aqui. Vou deixar a live salva, tá? Depois, se vocês quiserem voltar aqui, ver, compartilhar com alguém, vai me ajudar muito, né? Vou aparecer aquelas meninas falando, me ajuda muito.
Mas é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Que vocês tenham um final aí de semana abençoado, né? Um finzinho da semana, né? Não fim de semana. Abençoado, muito produtivo, muito maravilhoso. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, me mandem direct. A gente vai conversando aqui. Eu converso muito com vocês, tá? Boa noite, bom dia para quem tá na Austrália, né? Que vai ainda continuar o dia aí, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau!